Olá! Todo mundo tem falado que o Brasil está crescendo, mas será que o nosso país está preparado para esse crescimento? Essa é a pergunta que muitos engenheiros e economistas estão fazendo. Mas no programa de hoje a gente traz a resposta. 2 professores do Mackenzie vão nos ajudar a entender o que é necessário para o Brasil se preparar para os desafios do futuro. Veja nessa próxima matéria. Quando uma empresa se instala em um prédio, tem que levar em conta uma série de condições. O prédio precisa ter espaço para os funcionários trabalharem, para acondicionar estoques. Também precisa de equipamentos e eletricidade em quantidade adequada. Se a empresa quiser crescer, precisa redimensionar toda essa estrutura. Ela precisa de mais espaço, mais eletricidade, mais equipamentos. Com o país acontece algo semelhante. O Brasil está em franco crescimento. Nos próximos anos, ele vai aumentar ainda mais sua produção e suas exportações. Fica a dúvida: a nossa infraestrutura é suficiente para sustentar todo esse crescimento? Um país só pode crescer em termos de economia se houver infraestrutura. Por quê? Para a economia crescer, você precisa produzir e você precisa vender, precisa exportar, importar também. E para você exportar ou importar, você precisa do quê? Das vias de comunicações ou as vias de transporte, quer seja porto, quer seja aerovia, quer seja ferrovia ou estradas. Então precisa de uma boa rede de infraestrutura. Só assim você consegue fazer com que o produto chegue no consumidor. Se nós tivéssemos um custo de infraestrutura logística adequado no Brasil, nós não precisaríamos ter tanta preocupação com o nosso campo. Os nossos custos seriam muito melhor, enfrentaríamos um comércio exterior com em muito melhores condições. Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo. E cresce em todas as direções, para os lados e para o alto. Arranha-céus, novas avenidas, bairros novos. Os 2 últimos governos federais investiram em média 0,6% do PIB em infraestrutura, cerca de 9 bilhões e meio de reais. Mas um país com economia emergente como o Brasil deveria investir 3 a 6% do seu PIB, mais de 47 bilhões de reais, 5 vezes mais do que fazemos hoje. O PAC 2 prevê investimentos em transportes de 104,5 bilhões de reais até 2014. Mas quais deveriam ser as prioridades desses investimentos? Você tem que ter os planos diretores de transporte do país, que deve ser pensado com 20 anos, 10 anos, 10, 20, 50 anos, as suas metas a serem atingidas. Só que nós estamos numa mudança brusca, nós éramos país de terceiro mundo. Passamos a transição e aceite o fato, hoje nós somos primeiro mundo. Os modais no Brasil conversam mal, existe pouca ligação entre eles. Quer dizer, você vai para um porto, por exemplo, e você vai através de caminhões. E esses caminhões, evidentemente, eles vão trafegar pelas vias que todas as metrópoles trafegam e, evidentemente, não vão auxiliar, vão atrapalhar o trânsito urbano de uma forma geral. E, em particular, o trânsito na redondeza, seja de portos marítimos, seja de portos fluviais. Não basta investir em qualquer infraestrutura. É preciso escolher a solução certa para cada necessidade. O transporte aéreo, por exemplo, deve servir a passageiros e a produtos de alto valor agregado, baixo peso e urgência, como informática e produtos perecíveis. O restante deve ser distribuído em modais de transporte mais baratos. A escolha do tipo de transporte pode ser crucial para o país.
Quando se fala em infraestrutura, não basta investir em novas obras. É preciso garantir o bom funcionamento da estrutura existente. A falta de investimentos faz com que a infraestrutura que já existe se deteriore. Ou seja, além de termos de construir novas obras, como essa ponte estaiada, devemos ainda fazer a manutenção e a atualização das que já temos. Afinal, a falta de manutenção traz enormes prejuízos. Veja um exemplo. Uma ponte interditada na cidade de São Paulo pode gerar um prejuízo de 151 milhões de reais à economia. É muito dinheiro. É importante que a sociedade comece a se conscientizar da importância da manutenção e da restauração do patrimônio. Patrimônio aeroporto, patrimônio ferrovia, o patrimônio porto. Isso é um grande avanço. E depois a implantação de novos sistemas de transportes. Falar que o Brasil precisa de investimento em infraestrutura é fácil. Mas quanto custa esse investimento? O Brasil tem dinheiro para modernizar e ampliar os seus aeroportos, ferrovias e estradas? Essa é a grande questão que o Brasil precisa responder. Custos. Nós temos que baixar o custo. Então nós temos que conversar com os nossos empresários, investir. Investir em quê? Investir em tecnologia. Para investir em tecnologia, eles têm que investir em educação. Educação na escola, na engenharia, na tecnologia. Tem que investir na pesquisa. Só assim conseguiremos baixar o custo do nosso produto final, que é o meio de transporte, que é a infraestrutura. O Brasil tem investido muito pouco. Nos últimos 20 anos, o Brasil investe muito pouco. Isto daqui não é recente, é coisa bastante antiga mesmo, mas tivemos, com algumas privatizações, lá pelo ano de 96, 95, tivemos uma melhoria importante, privatizações de portos, privatizações de ferrovias, de hidrovias. Tivemos um avanço muito grande, porque demos aquilo que era feito estatal, demos para a atividade privada fazer. Mas só isto não basta, é necessário que o governo também faça mais investimentos, ou que deixe as atividades privadas realmente fazê-los. Porque sem investimentos de grande monta, nós não saímos do problema de infraestrutura que nós temos no Brasil. Não é esperar o governo faça, o empresário tem que assumir o papel dele, deixar de ser um predador e pensar em retorno, em lucro líquido de 10% ao ano, mas pensar em lucro líquido de 1% ao ano e investir pesadamente nesse país. Investir aonde? Na educação. O Brasil tem passado por um crescimento muito além do que ele pode efetivamente crescer. Quer dizer, no limite, a gente pode dizer que nós não cabemos mais dentro da nossa calça. Aqui no Mackenzie a gente respira conhecimento, nas salas de aula, nos laboratórios e nas bibliotecas. É sempre bom compartilhar informações e curiosidades. E é para isso que serve o quadro Drops do Conhecimento. Afinal, aqui no Mackenzie em Movimento você sempre aprende algo novo. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção?
Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo. E há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão. E há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para Da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte, um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa? E terminando o programa de hoje, gostaríamos de lembrar que nesse domingo encerramos a semana chamada Santa, que tradicionalmente em toda a cristandade celebra a Semana dos Sofrimentos, Morte de Jesus Cristo. Mas o domingo é especial porque é chamado Domingo da Ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento fundamental do cristianismo. E como universidade confessional, isso tem para nós uma referência e uma importância que nós nem podemos expressar em palavras. A ressurreição de Cristo é mais do que um mito, é mais do que uma ideia religiosa. Ela tem várias evidências. Primeiro, existem documentos do século I, pelo menos 4 evangelhos que foram escritos por pessoas diferentes que tratam da ressurreição de Jesus e nos dão evidências. Temos nesses documentos o nome de pessoas que testemunharam terem conversado e visto o Cristo depois de morto, depois da sua ressurreição. Temos o testemunho de dezenas de pessoas. Além disso, sempre fica a pergunta: onde está o corpo de Jesus? O que existe hoje é um túmulo vazio e o testemunho de dezenas e dezenas de pessoas que afirmaram terem visto Jesus depois da ressurreição. Onde está o corpo dele? Se os cristãos inventaram essa ideia da ressurreição, a maneira mais fácil de desmascará-lo seria apresentar o corpo de Jesus. Mas onde está o corpo de Jesus? A sepultura continua vazia e através de 2000 anos, milhões e milhões de pessoas professam confiar, crer e ter um relacionamento pessoal com Cristo ressurreto. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nós professamos a fé em Jesus. Todavia, essa fé não é imposta, ela é o referencial que norteia o que nós fazemos aqui. Todos são bem-vindos, pessoas de credos diferentes e de crenças diferentes. Mas a nossa universidade seguia por esse princípio fundamental, que Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou no domingo da ressurreição e que Ele vive e que é Senhor de todos. E com essas palavras nós terminamos o programa de hoje, desejando a você uma semana abençoada e feliz, lembrando sempre do Senhor, do Salvador, que vive e reina para todo sempre. Boa semana. O programa está terminando, mas no domingo que vem às 10h30 tem mais. É o Mackenzie que está sempre em movimento para informar você. Até lá!